Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui passeando com a Lalinha, né? E mostrando pra vocês, né? Mais ou menos como que é aqui embaixo do prédio, que eu sempre mostro lá de cima. São vários condomínios aqui. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Jonathan, né? O Jonathan, ele era do projeto Pai Resgatando Vidas. E ele ficou um tempo no projeto, né? Ele ajudava muito, né? Porque ele mexe com eletrônica. Ele arruma TV, ar-condicionado, televisão. Ele faz de tudo um pouco, né? E o Marcos, quando no dia do resgate, que ele falou que sabia mexer com eletrônica, o Marcos ficou super feliz. Na verdade, não queria nem resgatar o Jonathan, né? Tanto que o Max falou que ele estava fingindo no choro dele para ser resgatado, tudo. E o Marcos, né, devido às habilidades dele, falou: não, ele vai ser útil para o projeto, então vou levar. E levou o Jonathan, o Jonathan fazia poesia no projeto. Eu acho que quem acompanha o Marcos já deve saber já a história dele, né, da passagem dele no projeto. Só que quando ele saiu do projeto, gente, ele recaiu, teve vários problemas. Ele falou algumas coisas do Marcos, o Marcos não gostou. E ele uma vez foi lá pedir para voltar, o Marcos falou que não. E ele foi atrás das ferramentas dele e tudo assim, porque ele queria usar, né? Ele tinha recaído. E eu lembro que nessa época eu fui e fiz um comentário, né? Fiz um vídeo falando sobre esse assunto e a família dele não gostou, né? A família dele me odiou nesse momento, porque eu fiz esse comentário, comentei, né? Como eu comento de outros adictos. E eu fiz um comentário que o Jonathan tinha recaído. Tem muitas famílias que usam isso como desculpa. Ou, ou é o inimigo, ou é porque as pessoas falaram alguma coisa. Só que antes dessas pessoas estar na mídia, elas já usavam. Então não é porque nós comentamos sobre essas pessoas. É porque, infelizmente, a pessoa é um adicto há tempos e entrou num projeto midiático, né, que depende das redes sociais para sobreviver. E o que acontece? As pessoas vão comentar, vem Lalinha, meia volta. Então, gente, eu não consigo virar a câmera, porque toda vez que eu começo um vídeo e eu quero mostrar a paisagem, né? Então, assim, eu não consigo voltar de novo. Mas, enfim, voltando lá o Jonathan, aí a mãe dele não gostou, falou tudo aquele monte de coisa e eu deixei pra lá. Só que é admirável, né, a família. Só que é admirável a família, por quê? Gente, dei uma parada aqui porque a Lalinha, meu Deus do céu, tudo ela quer cheirar. Então, é admirável, gente, a família. Como eu falei que a droga é uma doença da família, por quê? Porque todos adoecem emocionalmente, né? Então, o adicto, ele manipula, o codependente também manipula, porque tem muitos aí que fica, olha, se você parar de usar droga, eu vou te dar um salário mínimo, tá, por mês. Aí o filho vai lá e promete, então tá bom, então eu vou parar de usar. Então a mãe também é uma forma de manipulação. Então por isso que eu falei que é uma doença da família. Aí o Jonathan, a família do Jonathan, eu acho injusto as pessoas falarem que o Marcos é o responsável o Jonathan estar em recuperação, né? Um adicto em recuperação. Então, assim, eu acho até irresponsável, gente, porque quando ele saiu do Marcos, ele recaiu. E a família do Jonathan, ela, como que eu posso dizer? Ela continuou na luta, entendeu? E é muito difícil, né? Quando você tem uma família codependente, é muito difícil de ajudar. Porque às vezes elas tentam, né? Elas entram naquela corrida de fazer pelo cara o que só o cara pode fazer. Entendeu? As pessoas a gente não pode mudar. As pessoas a gente só pode amar. Então, a codependência é mais ou menos isso. Então, a família do Jonathan está de parabéns por ter permanecido ali. Eu recebi muitas fotos do Jonathan inchado e o povo falando, né? Ai, fica dopando o rapaz. As pessoas não conseguem entender que a família está tentando fazer o melhor. Então elas não podem desistir, né? A família não pode desistir. Então, assim, hoje vendo o Jonathan do jeito que ele está, eu fico muito feliz. Eu fiquei muito feliz em ver o Jonathan bonito, entendeu? Conversando. Fiquei muito feliz mesmo. Por quê? Porque tem pessoas que falaram muito mal do Jonathan, da família, né? A mãe dele tá dopando ele, a mãe dele... Lógico, é melhor ela usar as artimanhas que ela tem para manter o filho dela dentro de casa
do que ela soltar o filho dela na rua e deixar ele fazer o que ele quiser e ele se destruir sozinho, entendeu? Então, é muito difícil, gente. Então, essa pessoa que me mandou, ela disse que os méritos é do Marcos. Aí eu fiquei pensando assim, que só porque ele foi pro projeto do Marcos, o Marcos é o responsável. Não. O Marcos é responsável pela recuperação quando o adicto sai do projeto trabalhando, volta para a sociedade, como ele sempre promete, né? Volta para a sociedade e leva a vida dele normal. Esse é mérito do projeto. Agora, quando o cara recai, vai para 10 outros projetos, vai para a clínica, vai não sei para onde, a pessoa ainda fala, é os méritos do Marcos. Não, não é o mérito do Marcos. É do Jonathan, de Deus, do Jonathan e da família dele que não desistiu e que fizeram de tudo, porque eles receberam muitas críticas, porque o Jonathan estava inchado, porque o Jonathan falava enrolado, entendeu? Por conta das medicações. E a família tá certa, elas têm que correr atrás. A gente sabe que é difícil, né? A luta contra a dependência química, quando se não vai para uma clínica, quando não se interna numa clínica, é muito difícil, né? Porque é uma corrida árdua, é muito difícil. Mas, assim, eu fiquei muito feliz pelo Jonathan, muito feliz mesmo. E sabe, aí eu fiquei pensando sobre a Larissa 2. A mãe dela, né, fala de todo mundo. E às vezes a mãe dela culpa até as pessoas pela recaída da filha dela. É como se a filha dela fosse uma pessoa que nasceu na mídia. Não, não nasceu na mídia. Ela já usa droga muito antes dela aparecer na mídia. A mãe da Larissa 2, ela quer se expressar, ela quer falar um monte, ela quer dar a opinião dela. Porém, ela não consegue olhar para trás e ver, poxa, eu tento ajudar tantas pessoas, mas eu não consigo ajudar minha filha. Aonde eu estou errando? Entendeu? Aonde eu estou errando? Aí o que acontece? A Larissa 2, ela é tipo uma criança, sabe? Ela faz birra. Porque, na verdade, eu acho que a gente já nasceu manipulando. De alguma forma a gente manipula. Porque se a gente for dar um exemplo de criança, criança quer uma coisa no shopping ou qualquer uma loja, se joga no chão, começa a gritar, e tem mãe que cai nessa manipulação. Vai lá e dá o que a criança quer. Então, toda vez que a mãe fala, não, eu não vou comprar tal coisa, o filho vai lá e se joga, né? E faz aquele showzinho. Tem mãe que diz, eu não caio mais nessa manipulação. Entendeu? A mãe sustenta o não. Porque quando você fala, não, eu não vou fazer isso, você tem que sustentar o que você está falando e não voltar atrás. E a gente vê que as mães dos adictos, eles voltam muito atrás, que é o caso da dona Lene, a mãe da Larissa 2. Ela fala, não, porque eu vou fazer assim, e de repente ela muda completamente. Porque ela começa a procurar justificar o injustificável. Então, é muito triste, né? A gente vê essas situações acontecendo. Então, assim, a criança manipula, o adulto também manipula. E quando você vê muitos adictos que, na verdade, mesmo antes do uso da droga, ele já era manipulador. Então, isso a tendência é aumentar, né, gente, com o uso da droga. Porque eles querem tanto usar droga que eles mentem, eles se fazem de coitado, eles tentam se encaixar. Bom, se eu fizer isso, é igual uma birra de criança, se eu fizer isso, minha mãe vai me ajudar. Ah, se eu fizer aquilo, a minha mãe vai me ajudar. Então, as pessoas que têm os adictos em casa, eles têm que tomar muito cuidado com isso, porque o adicto, ele vai procurar onde ele pode se encaixar, entendeu? E se você cai ali naquela manipulação, já era. Então, você vai ter que, né, é difícil você reverter. Então, por isso que quando eu falo do desligamento emocional, eu digo isso, gente, a gente agir com a razão e não com o coração, porque a própria Bíblia diz, o coração é enganoso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem coisas que a gente age com o coração e não dá certo. Então, por quê? Porque ele é enganoso. Mas, enfim, aí o Jonathan, voltando ao Jonathan, eu fiquei muito feliz mesmo, né? Fiquei muito feliz que o Jonathan tá bem, que ele está na fase dele, né? Ele está abstinente, porque quando a gente está abstinente é porque a gente não está usando. Muitas pessoas falam, eu estou em abstinência sexual, porque ela não está praticando. Então a mesma coisa a dependência química. As pessoas têm a mania de falar, fulano está com abstinência. Né? Na verdade a pessoa está na fissura, ela está louca para usar.
Agora, quando ela está abstinente, ela não está em uso. Ela está abstinente, já está dizendo, entendeu? Então, eu acho isso muito importante para as pessoas que têm adictos em casa, tomar cuidado com essa questão da manipulação, a ajuda da família na recuperação é muito importante, que é assim, a gente, os três, eu acho que é os mais importantes, né, na minha opinião, que é Deus, os médicos e a família, né? Não sei a sequência dos três, né? Que eu fico na dúvida às vezes, mas assim, que Deus é o principal, porque você tem que acreditar em algo, você tem que acreditar, quanto mais a gente acredita, mais as coisas vão acontecendo. Então eu acho que Deus é fundamental nesse momento. E a família do Jonathan está de parabéns por estar na luta ali com ele, né? Porque quando a família se reúne para ajudar o adicto, gente, olha, vocês não fazem ideia a diferença que faz. Por quê? Aí você para pensar. Muitas pessoas me perguntam, mas por que que a família tem que mudar para receber o adicto? Gente, aquela família disfuncional que levou o adicto a usar. Então, se você tem uma família completamente disfuncional e o cara foi usar droga porque o cara não se adequou ali aqui o ambiente da família. Então, quando ele entra em recuperação, quando ele volta uma outra pessoa, porque existe três fases: o antes da droga, um durante a droga e o pós a droga. Entendeu? Então esse pós a droga é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa consciente, que sabe que tem que se tratar, que ele sabe que ele está em recuperação e que ele tem que vigiar, que ele não pode ficar parando em boteco aí, em barzinho para beber, entendeu? Os amigos não são adictos, então eles vão beber porque eles sabem se controlar. Então você não sabe, então quem tem que se afastar é você, porque quem escolheu a droga foi você, não foi seus amigos. Então você fala, não, eles podem porque eles sabem se controlar e eu não sei. Então tem que ter tudo isso em volta, né, no momento de recuperação. Então, é muito difícil. Então, a família ajudando aquele adicto, ela mudando, porque ele entra em recuperação, a família também tem que entrar. Porque qual foi o motivo que levou ele à droga? Entendeu? Não foi aquela família disfuncional? Então, essa família precisa mudar, porque senão ele vai voltar, ele vai recair. Igual muitas pessoas que falam, ai, eu saí da clínica, fiquei 1 ano, 6 meses na clínica, quando eu voltei minha família fez festa, que é o maior erro. Não tem motivo para comemorar. Entendeu? Você tem que tentar manter. Então a família é indispensável, gente. Não tem o que dizer. A família é muito importante. O Jonathan tá aí para provar isso. E a gente sabe assim que o Marcos ali é uma ponte para várias pessoas, né? Para a mídia é uma ponte. Mas como ele mesmo diz, né? Que ele às vezes ele não gosta de citar o nome das pessoas para pessoas não crescerem na internet. Mas que tem pessoas que ele faz questão de divulgar, porque quem vai gostar é o público. Se o público gostar, continua seguindo. Se não gostar, vai deixar de seguir, né? Ele é uma pessoa única, nós somos únicos, né? Cada um tem o seu jeito. Então é a mesma coisa em relação a ele trazer essas pessoas para a mídia. Ele traz essas pessoas para a mídia, então assim, não deu certo, gente, as pessoas vão abandonar. Agora a família não abandona, a família nunca vai abandonar. Então é importante as pessoas entenderem que o adicto, para ele entrar em recuperação, ele luta. A família luta junto, não é fácil, é um sofrimento familiar. Entendeu? Essa questão de madrinha, disso e daquilo, gente, isso aí é um meio de trazer dinheiro, isso é um meio de facilitar o adicto ao uso, que você vê que tem muitas madrinhas que se deixam manipular. Teve um que falou, ai, eu preciso de dinheiro para cortar o cabelo. A madrinha foi e depositou R$ 50. O cara usou, né, fumou R$ 50 e ainda voltou com o cabelo do mesmo jeito que estava, então não adiantou em nada. Então tem que tomar cuidado com isso. Ah, mas eu quero dinheiro para isso. Gente, o adicto, ele vai mentir, vai manipular, vai se fazer de coitado, de vítima. Ele vai usar várias estratégias, né, para deixar a outra pessoa se sentindo na obrigação de ajudar. Porque às vezes você fica com tanta dó que você fala, não, tem que ajudar esse cara. Meu, esse cara tá falando a verdade, porque não é possível que ele é tão ator assim. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? O adicto, ele manipula mesmo, mesmo. E na hora que ele descobre seu ponto fraco, aí ele vai usar aquilo ali para quê? Para conseguir alguma coisa, alguma coisa para usar, algum dinheiro, na verdade, para usar. Então, é isso que eu queria dizer, acabei prolongando um pouco o assunto, mas a família do Jonathan está de parabéns, né? Independente de qualquer coisa. Eu fico muito feliz, muito mesmo,
quando eu vejo assim a família lutando para ajudar, a família tentando de todas as formas ajudar. Não é fácil, não é fácil, mas eles estão ali. E o Jonathan está aí, a prova viva para vocês, para dizer que se a pessoa quiser, se a família não desistir, tem jeito. Entendeu? Então, assim, ele estando em recuperação, se cuidando a cada dia, vigiando. Então, eu fico muito feliz, que Deus abençoe ele, a família dele, e que a mãe da Larissa 2 pare, né, de cuidar um pouco da vida das pessoas, sobre os adictos, né, porque ela fala da Natália como se a filha dela não fosse uma adicta. Ela fala de outras pessoas como se a filha dela não fosse uma adicta. E ela fala assim, né, muita gente fala assim, o ministério da gente começa em casa. Então, se você não está conseguindo ajudar os seus, como que você vai ajudar o próximo, né? Como que você vai ajudar o próximo? Então, ela tem que pensar muito bem nisso, né? E não deixar a filha dela à vontade, fazendo tudo que quer fazer e se destruindo, porque aquela moça está se destruindo a cada dia. E a mãe parece que está vendo aquilo e está ali, sabe, deixando a filha fazer o que quiser. E não é, ela precisa ser mais rude com a filha dela. Mais rude, não sei se existe, mais rígida com a filha dela. Então, assim, gente, um beijão para todos vocês. Desculpa aí eu ter prolongado o vídeo, eu andando aqui com a Lalinha. Desculpa eu ter prolongado o vídeo. E um beijão para todos vocês. E um excelente início de semana. Que Deus abençoe e nos livre de todos os imprevistos ruins que pode vir a acontecer conosco. Tá bom? Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Até um próximo vídeo.